Olá, crianças, tudo bem? Bom dia para vocês. Como vocês estão passando nesse período? Bem, o nosso texto de hoje é do livro Jesus no Lar. É o servo inconstante. Será o que ele quer dizer com esse servo inconstante? O que quer dizer inconstante? Eu estava vendo estava procurando saber o que é inconstante. Então, inconstante quer dizer o seguinte, é que a pessoa não consegue ser estável nos seus comportamentos, nos seus sentimentos, nas suas opiniões, as atitudes. Diz-se de quem tem mudança de frequências, né? Então, vamos lá. O servo inconstante. À frente de todos os presentes, o mestre narrou com simplicidade. Certo homem entrou à luz da revelação divina e desejou ardentemente habilitar-se para viver entre os anjos do céu. Tanto suplicou essa bênção ao Pai que, através da inspiração, o Senhor ouviu ao aprimorar. Peraí, depois você corta, né? O Senhor o enviou ao aprimoramento necessário com vistas ao fim a que se propunha. Por intermédio de vários amigos, o poder divino, o candidato que demonstrava acentuada tendência pela escultura foi conduzido a colaborar com o antigo mestre em mármore valioso. No entanto, a breve tempo, demitiu-se, alegando a impossibilidade de submeter-se a um homem ríspido e intratável. Transferiu-se, desse modo, para uma oficina consagrada à confecção de utilidade de madeira, sob as diretrizes de velho escultor. Abandonou-o também sem delongas, asseverando que lhe não era possível suportá-lo. Em seguida, empregou-se sobre as determinações de conhecidos operários, especializados em construção de colunas em estilo grego. Não tardou, entretanto, a deixá-lo, declarando não lhe tolerar as exigências. Olha só, a tolerar as exigências. Logo após, entregou-se ao trabalho, sob as ordens de experimentado escultor de ornamentações em arcos festivos. Mas, vinda uma semana, fugiu ao compromisso assumidos. Ele se afastou em poucos dias, e pretextos de se tratar de criatura desalmada e cruel. E assim, de tarefa em tarefa, de oficina em oficina, o aspirante ao céu dizia, invariavelmente, que ele não era possível incorporar as próprias energias. A experiência terrestre, por encontrar em toda parte o erro, a maldade e a perseguição nos que o dirigiam, até que a morte veio buscá-lo. A presença dos anjos do Senhor. Com surpresa, porém, não os encontrou tão sorridentes quando aguardava. Um deles avançou triste e indagou: Amigo, por que não te preparaste ante os imperativos do céu? O interpelado, que identificava a própria inferioridade nas sombras em que se envolvia, clamou em pranto que só havia encontrado exigência, a dureza nos condutores da luta humana. O mensageiro, no entanto, observou com amargura: O Pai chamou-te a servir em teu próprio proveito e não a julgar. Pelado, que identificava a própria inferioridade nas sombras em que se envolvia, clamou em pranto que só havia encontrado exigência,
a dureza nos condutores da luta humana. O mensageiro, no entanto, observou com amargura: o Pai chamou-te a servir em teu próprio proveito e não a julgar. Cada homem dará conta de si mesmo a Deus. Ninguém escapará à justiça divina, que se pronuncia no momento preciso. Como pudesse esquecer tão simples verdade dentro da vida? O malho bate a bigorna, o ferreiro conduz o malho, o comerciante ensina a obra do ferreiro, o povo dá opinião sobre o negociante e o Senhor no conjunto analisa e julga a todos. Se fugiste em pequenos serviços do mundo, sob a alegação de que os outros eram incapazes, indignos da direção, como poderás entender o ministério celestial? E o trabalhador inconstante passou as consequências de sua queda impensada. Então agora nós vamos fazer a nossa prece. Deus nosso Pai, Senhor Jesus, amigos espirituais, mentor desta casa querida, que possa, Senhor Jesus, nos abençoar, nos amparar nesse momento. Que a paz do Senhor esteja sempre conosco, nos intuindo, hoje, agora e sempre. Olá, crianças! A história de hoje se chama Jesus, o Servo. O verso para decorar está no livro de João, no capítulo 13, verso 14, e diz: Se eu, sendo Senhor e Mestre, lavei-lhe os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. A mensagem é: mostramos que amamos a Deus quando servimos os outros. Você já precisou fazer uma tarefa desagradável? Jesus também teve que fazer algo assim para os seus discípulos. Ele queria mostrar que os amava e como eles precisavam servir outras pessoas. Jesus e seus discípulos estavam reunidos para celebrar a Páscoa. Ele sabia que aquela seria a última refeição com eles antes de morrer e estava muito preocupado. Ainda tinha tanta coisa que ele queria ensinar para eles. Os discípulos percebiam que alguma coisa ia acontecer. Estavam esperando que Jesus conquistasse o trono e se tornasse o rei do país. Esperavam que ele estabelecesse um reino na terra e cada um deles queria o melhor lugar nesse reino, o cargo mais importante. Naquela época, um servo costumava lavar os pés dos convidados antes da refeição, principalmente antes de uma refeição importante como a Páscoa. Na sala em que estavam reunidos, tudo estava no lugar. O jarro, a bacia, a toalha, tudo, menos o servo. A refeição estava quase pronta. Só faltava que alguém viesse e lavasse os pés deles para que pudessem começar a festa da Páscoa. O silêncio na sala só aumentava. Os discípulos não se olhavam. Todos sabiam o que tinha que ser feito, mas nenhum deles queria fazer. Eu não vou fazer o trabalho de um servo. Afinal de contas, eu mereço o trabalho mais importante no reino de Jesus. Não vou dobrar meus joelhos e lavar os pés dos outros. Jesus sabia o que seus discípulos estavam pensando. Ele queria muito ensinar a eles que o seu reino é construído sobre a base do amor. A melhor maneira de mostrar o seu amor aos outros é colocar os outros em primeiro lugar, sem interesses. Os discípulos tinham passado 3 anos com Jesus, mas eles ainda não tinham aprendido a lição mais importante. Grandeza no reino de Deus vem pelo servir aos outros. Assim, Jesus deu a eles um último exemplo. Em silêncio, levantou-se da mesa, tirou sua túnica e enrolou a toalha em volta da cintura. Colocou água na bacia e, sem dizer nenhuma palavra, começou a lavar os pés dos discípulos.
Ele não os repreendeu, só fez o trabalho que os discípulos se julgavam muito importantes para fazer. Você pode imaginar o quanto eles ficaram envergonhados? Jesus era o mestre deles, o Filho de Deus, o Criador do universo, e estava fazendo o trabalho de um servo? Aquilo era demais para Pedro suportar calado. O Senhor não vai lavar os meus pés. Se eu não lavar os seus pés, você não será mais meu discípulo. Jesus estava lavando mais do que o pó dos pés dos discípulos. Estava lavando o orgulho e o egoísmo deles. Estava lhes ensinando a servir uns aos outros, mostrando como alcançar aqueles a quem eles iriam pregar. Jesus terminou e se assentou. Vocês entenderam o que eu fiz? Agora que eu, seu Senhor e Mestre, lavei os pés de vocês, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu dei o exemplo a vocês. Façam o mesmo que eu fiz. Não se envergonhem de fazer qualquer coisa que mostre o meu amor. A humildade é sinal de verdadeira grandeza. Naquela noite, os discípulos aprenderam uma lição que nunca esqueceriam. E Jesus quer que aprendamos essa lição hoje. Quando Jesus terminou, fez outra promessa. Eu não participarei de uma cerimônia como esta até que nos encontremos no céu. Algum dia estaremos com Jesus e participaremos daquela cerimônia especial. Mas agora, Jesus quer ajudar a todos nós a viver uma vida de serviço a outros. Assim, as pessoas saberão que somos de Jesus. Não percamos tempo com questões menores na tarefa da casa espírita. Como, por exemplo, as dificuldades de relacionamento um com o outro na equipe de trabalho. Essas podem ser solucionadas com umas boas vontades e esforço conjunto. Lembramos nós das preciosas colocações do mestre na história acima e caminhamos perseverante e resolutos, pois o sucesso dessa abençoada tarefa depende de cada um de nós. Você vê que ele, né, na história aqui, ele não parava em lugar nenhum. Aonde que ele entrava, ele saía porque ele tinha sempre uma desculpa. Entendeu? Ele era inconstante. Quer dizer, todo mundo estava errado, ele estava certo. Então ele saía do emprego. Ele não ficava no emprego. É igual a gente na casa. Manda fazer uma coisa, aí faz. Não, isso não dá pra mim, não. Às vezes faz uma vez, mas não quer fazer mais. Entendeu? É aquela coisa que não persevera. O negócio, nós temos que perseverar no trabalho do bem. Entendeu? Porque a casa espírita é o que é. É o trabalho do bem, que não só ajuda a nós mesmos, como vai ajudar, está ajudando até mais a nós do que os outros. A verdade é essa. Tá? A gente pensa, tá ajudando, eu estou ajudando fulano. Não, está ajudando a você mesmo, que está ali trabalhando, perseverando nesse trabalho. Então, aí tem uma conclusão aqui que Jesus, o mestre, ele fala assim o seguinte: quem estiver sob o domínio de pessoas enérgicas e endurecidas na disciplina, excelente resultado conseguirá recolher se souber e puder aproveitar-lhe a aspereza, inspirando-se na madeira bruta, ao contato da plana benfeitora. Abençoada seja a mão que educa e corrige, mas bem-aventurado seja aquele que se deixa aperfeiçoar ao seu toque de renovação e aprimoramento,
Porque os mestres do mundo sempre reclamam a lição de outros mestres. Mas a obra do bem, quando é realizada para todos, permanece eternamente. Então é isso aí. A obra realizada para todos permanece eternamente. É isso aí, criança. E falar nisso, criança, eu esqueci. Eu ia falar com vocês, né, que nós estamos no mês do Natal. E vocês? Ó, tô toda enfeitada aqui de Natal. E vocês? Já escreveram a cartinha para Papai Noel? Pede a mamãe para escrever a cartinha para Papai Noel, tá? Pode deixar que ele vai trazer seu presentinho, tá bom? Bota o sapatinho na janela, vocês lembram? No meu tempo era assim, era o sapatinho na janela. Vamos fazer a nossa prece. Deus, nosso Pai, Senhor Jesus, Pai de infinita bondade, que o Senhor possa me abençoar, possa abençoar nossos irmãos, aqueles que estão em dor e sofrimento, Senhor. Que a paz do Senhor esteja sempre conosco nesse momento tão difícil da pandemia.